O tema da mensagem é o caminho inverso do Éden. E eu creio que Deus vai falar contigo, se você abrir seu coração e permitir. Deus quer falar contigo. Nesse capítulo 3, que é o que eu peço que você abra, fala da queda do homem. Nós não vamos ler o capítulo todo. Você pode fazer sua leitura depois. Mas eu estava meditando, pensando um pouquinho sobre esse capítulo 3 de Gênesis. Nele diz que, após comer do fruto proibido, eles se esconderam de Deus. E até hoje, pessoas vivem se escondendo de Deus. Se escondendo da verdade, se escondendo do perdão, se escondendo de Deus. Então a palavra de hoje, ela fala sobre o inverso. O caminho inverso é arrependimento. É uma alusão ao arrependimento, é uma descrição, uma informação sobre o arrependimento. Porque arrependimento é você pegar o caminho inverso que você tinha iniciado. Então vou pedir que você abra aí Gênesis no capítulo 3, você já deve ter aberto. Nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo, o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente. Está tendo uma falhinha aí, mas a gente vai em frente. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, boa para comer, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento ou conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Só esse versículo. Baixe sua cabeça onde você se encontra. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus, que a Tua palavra venha falar a este coração, que carece ouvir a Tua voz, não a voz do homem, que precisa ouvir Tuas instruções, Teus conselhos, e não os conselhos dos homens. Fala a este coração que se abre e diz para Ti, que deseja ouvir a Tua voz. Eu te peço que Tu use Teu servo e que ministres a estas vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você comigo observasse o verso 6, porque o texto ele fala de três principais aspectos, ou de três principais demonstrações daquilo que atraiu Eva. Eva, ela representa a humanidade. Eva e Adão são os dois primeiros homens. Então eles representam a nós, a humanidade. E eu meditava sobre isso, eu digo, meu Deus, hoje acontece a mesma coisa. O pecado chamado original, ele continua sendo aquilo que levou ele a existir, continua sendo aquilo que leva a existir o pecado hoje. Observe que foram três coisas
Primeiro, o desejo por aquilo que se parece agradável. No verso 6, tudo isso. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Hoje continuam as pessoas praticando o erro de ir atrás daquilo que lhe é agradável, daquilo que lhe agrada. Inclusive, aqui na minha oração, eu estava pensando, orando, falando com o Senhor nesse momento e pensando, meu Deus, que eu não ministre o que você quer ouvir, que eu não ministre para lhe agradar, mas que eu ministre o que você precisa ouvir, ainda que lhe desagrade. Porque o caminho de Eva foi aquilo que era agradável ao paladar. Olha, ela olhou e achou agradável para se comer. Segundo, diz que era atrativo aos seus olhos. Então era sedutor. Diz aqui que o texto era atraente aos olhos. Sedução. As pessoas continuam caminhando da mesma forma na sedução. A sedução não é só objeto na área sexual. Fulano seduziu ciclano, a mulher seduziu aquele homem seduziu aquela mulher. Não, as pessoas são seduzidas pelo dinheiro, por exemplo. Quando você vê um escândalo, um grande desvio de recursos, de dinheiro, de corrupção, você pode ter certeza de uma coisa: os que estão envolvidos, os seus salários são maiores do que todos que estão aqui ouvindo. As pessoas que são envolvidas em corrupção, elas são seduzidas por mais. Vou dar um exemplo aqui. Há uma acusação, um processo contra um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, não, Superior Tribunal de Justiça. Me lembro que nas manchetes dizia que ele estava juntamente com um parente seu vendendo sentença. Eu não estou dizendo que ele fazia isso, estou dizendo há uma acusação e há um processo que está na imprensa. Eu vou dizer só o que estava lá na imprensa. E que se dizia que era assim, vendido sentenças de R$500 mil a R$1 milhão. Então o processo entrava lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, para que ele andasse ou para que ele tivesse um desfecho rápido, ele atraía para si o processo e aí recebia lá tal de 500 mil a 1 milhão. O salário desses homens é na faixa de R$30 mil. Então eles foram seduzidos por 1 milhão. O camarada vai fazer uma licitação numa cidade, num município. Às vezes já é um secretário, já tem um salário, digamos, de R$12 mil. Salário, às vezes, para uma cidade pequena ou médio porte, um dos maiores salários da cidade. E aí, num processo de licitação, entra lá uma conversa, vamos ajeitar aqui, e aí R$100 mil vai para ali. E aí, esse mundo que nós vivemos, as pessoas estão sendo seduzidas, não só pela corrupção, pela fama. Se você buscar informação ou se informar de pessoas que galgaram no cinema, na televisão, na moda, para chegar àquele sucesso, alguns foram seduzidos pelo poder, pela riqueza, e muitas vezes se entregaram, os seus corpos se entregues à prostituição. Não é no passado, nos dias de hoje isso ainda acontece. Tema de filmes, de novelas e de coisas, de documentário e tudo mais. Então o que aconteceu com Eva aqui? Ela foi seduzida. Os seus olhos, diz aqui o texto, era atraente aos seus olhos.
E a terceira coisa que atacou a nossa querida mãe Eva era a possibilidade do conhecimento, do grande conhecimento. Diz o texto que diz: e também desejável, além disso, desejável para dela se obter discernimento ou conhecimento, para se chegar ao conhecimento de alguma coisa maior, passa-se por cima de qualquer coisa. Não se mede o preço que se paga por aquilo. Então, resumindo, o verso 6 diz que o caminho do Éden no pecado passou por 3 momentos: aquilo que agrada, aquilo que seduz e aquilo que atrai conhecimento. E é isto que tem levado as pessoas ainda hoje no mesmo caminho do Éden. E a palavra de hoje é: vamos fazer o caminho inverso do Éden. Vamos inverter isto. Porque este é o caminho do pecado que Eva andou. A Bíblia descreve de forma bem simples: aquilo que lhe agrada, que lhe seduz, ou que lhe traz conhecimento exacerbado, grande conhecimento, também tem um preço alto e afasta o homem de Deus, do paraíso e da salvação. E aí é que a Bíblia descreve isso. E nessa palavra de hoje nós precisamos de um caminho oposto. Eu preciso primeiro me alimentar de Deus e de sua palavra. Que primeiro atraiu Eva foi o desejo, o agrado que era aquele fruto para comer. E ainda hoje o desejo das pessoas é aquilo que me agrada. O que lota um templo, o que lota uma plateia de algum local, aquilo que lhe agrada. As pessoas vão ao local porque elas querem se sentir melhor, se sentirem melhores. Então elas querem uma palavra agradável. E muitas vezes a palavra de Jesus, ela vai ser uma palavra que vai ser dura. Quando Jesus percebeu seus discípulos brigando para quem ia assumir a primeira posição ao lado dele, ele deu uma dura dos seus discípulos. Diz que no mundo é assim, mas no reino dele não é desse jeito. Quem quiser ser o primeiro tem que servir a todos. E quem não se humilhar não será exaltado, será nunca exaltado. Tem que se humilhar para se exaltar. Então o reino do Senhor é inverso. E a primeira coisa que nós precisamos é nos alimentar da palavra e não daquilo que nos agrada. Não encha seu coração daquilo que te agrada. Não enche teu coração de coisas agradáveis, mas enche teu coração da palavra de Deus. As pessoas estão enchendo o coração de filosofias. As pessoas estão assistindo programas e cultos e isso e aquilo, um monte de palavras bonitas. Você vai dar certo, você vai chegar lá. Mas elas não estão indo a um lugar que diz assim: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos vendo as pessoas serem ensinadas à riqueza. Sinônimo de cristão abençoado é quem é rico.
E o primeiro versículo que eu meditei hoje de tarde, ou melhor, pela manhã, quando eu estava preparando essa palavra, foi: eu digo, Jesus, eu vou pregar sobre isso. Sabe qual foi o versículo? Aquele que Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha, de um penhasco fechadinho, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, querido, você que está aqui com desejo de ficar rico, deixa eu dizer uma coisa para você: tire seu coração desse desejo. Ele pode ser o caminho do Éden, o caminho do pecado. Eu posso ter um carro, pastor? Pode, meu irmão, graças a Deus. Uma casa pode, um emprego bom pode. Mas você não pode ter o coração nessas coisas. Nem no carro, nem na casa, nem no emprego, nem nos seus bens. Lembra de Marcos capítulo 10, quando Jesus disse assim para aquele homem: venda tudo que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro nos céus. O que Jesus estava falando? Será que Jesus era contra rico? Não, porque ele tinha um discípulo que era muito rico. Aliás, ele tinha vários discípulos que eram muito ricos. Posso citar 3 para você aqui. Mateus era muito rico, Zaqueu era muito rico, José era muito rico, o que recolheu seu corpo e depositou num túmulo novo. Então Jesus tinha muitos discípulos que eram... Ele tinha as mulheres, Lucas capítulo 8 diz que tinha mulheres que eram esposas de grandes funcionários do governo romano, do reino. Pessoas ricas seguiam ele, mas aquelas pessoas, elas estavam devotadas e dedicadas a Jesus e não às suas riquezas. Nós não podemos inverter não, porque é o caminho do Éden, aquilo que é agradável. Abraão foi o homem mais rico da terra. Eu já vi gente pregando sobre Abraão, o homem mais rico da terra. Foi o homem mais rico da terra, mas quando Deus pediu o seu maior bem, o seu maior patrimônio, ele não hesitou em dar a Deus. O maior patrimônio de Abraão não eram os seus rebanhos. O maior patrimônio de Abraão era um só, um filho, que ele teve já idoso, com a sua esposa já idosa, tiveram um filho da promessa. E Deus disse: o teu filho, e ainda diz mais, Gênesis 22, teu único filho, que era o filho que Deus tinha dado, me dê ele em sacrifício. Abraão subiu ao monte e foi levar o filho em sacrifício. Seu homem era rico, mas a sua maior riqueza era Deus. Não estou combatendo a riqueza, eu estou combatendo o coração nessas coisas. Então nós precisamos nos alimentar da palavra. Não é minha opinião, a opinião de um stand-up, de alguém famoso. Não é a opinião de alguém de fora, de dentro, de algum lugar. Não é a opinião de alguém que enche auditórios, ginásios. Não, é a opinião da palavra. Eu me alimento da palavra, porque a palavra que é agradável para mim. Porque se eu não me alimento da palavra, agradável para mim é o pecado. Porque agradou a Eva foi o pecado, desobedecer a Deus. Jeremias capítulo 15. Por favor, abre sua Bíblia. Jeremias capítulo 15. Sabe por que eu digo isso para você? Preste muita atenção. Eu tenho muito tempo de evangelho e eu me lembro de uma teoria que eu aprendi há mais de 20 e tantos anos atrás. Uma teoria interessante, uma teoria bonita. Mas é uma teoria e uma filosofia
que não tinha e não tem respaldo bíblico. Eu não vou falar especificamente dela aqui. E quando eu abandonei essas teorias, essas filosofias, esses ensinamentos tortos, com cara de Éden, eu me lembro que eu tinha um livro, que era um dos que era como que fosse um manual para esse tipo de teoria. Era meu, já tinha lido, inclusive eu me baseava nele para conduzir certas coisas na igreja. Eu volto a esse livro, eu digo, eu vou ler o início desse livro, para ver o que esse cara diz. Eu não acreditei, meu Deus, eu li isto, eu tenho isto na minha casa, eu criei nisto. O autor do livro diz, na primeira página, no prefácio do livro, ele diz assim: aquilo que nós vamos relatar neste livro não tem uma comprovação bíblica, mas tem uma comprovação de vida, de experiências. Ele estava dizendo, não está na Bíblia, mas eu tenho experiência com o que eu estou dizendo. Então nós passamos a acreditar nas experiências de alguém, em detrimento do que a Bíblia ensina. Porque aí surgiram as heresias do mundo. Começaram a inventar coisas. O cidadão lá dos Estados Unidos disse que estava em determinado lugar e um anjo veio e começou a trazer revelações. E ele escreveu num livro de ouro. Não vou entrar em detalhe, mas você sabe do que eu estou falando. E essas teorias e filosofias e revelações dele se tornaram um livro, se tornaram uma Bíblia, se tornou uma religião e se espalhou pelo mundo afora. E faz obras assistenciais, e faz obras de caridade, e tem aqui em Petrolina, e tem no Brasil todo, e tem no mundo todo. Inclusive o nome da igreja a qual esse rapaz fundou tem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa dar mais detalhes? Não, pelo amor de Jesus. Mas nada do que ele ensina está na Bíblia. As revelações são dele, as visões são dele, as filosofias são dele, então as coisas são dele, e nós precisamos olhar para a palavra, porque Eva olhou para aquele fruto e achou agradável para comer, e comeu. Não se engane com aquilo que te agrada. Amém? Amém? A Bíblia diz, fiéis são as feridas daquele que ama. Deixa Deus te corrigir. Olha o que diz Jeremias capítulo 15, verso 16. Deus está aqui, esse capítulo 15, depois você pode ler. Deus está um verdadeiro diálogo com Jeremias. Deus está questionando, dizendo para ele, eu não vou abençoar esse povo. E Jeremias orando pelo povo. E Deus revoltado com o povo lá de Judá, povo rebelde, e Jeremias falando com Deus, e aí ele diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Claro, irmãos, pelo amor de Jesus, a gente tanto ensina aqui. Não é possível que vá alguém pegar a Bíblia e começar, pastor, meu café da manhã, mandar uma foto, né? E um pedaço da Bíblia, e ele comendo ali, pelo amor de Jesus, interna Jesus, que o amado perdeu o juizinho. Não, querido, está dizendo, eu comi a palavra, eu degustei a palavra, ela entrou no meu coração, ela entrou na minha mente, ela entrou na minha vida, eu comi, ela se tornou a minha alegria, o meu júbilo, ela se tornou parte de mim. A palavra, como é a palavra, medite na palavra, escute a palavra, siga a palavra, obedeça a palavra, é o que a palavra diz, não é o que A, B, C, D opina, não é esta palavra. O caminho inverso do Éden é você se alimentar da palavra, porque
da obediência, da palavra de Deus. Se a gente voltar em Gênesis no capítulo 3, no verso 6. Se observarmos, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Então o primeiro inverso que a gente faz, o primeiro retrocesso, a melhor volta que a gente dá, é a volta de querer as coisas agradáveis. Não ouça a palavra de Deus, uma ministração, porque te agrada, mas porque te alimenta. Os ensinamentos que nossos pais, avós, bisavós, tataravós diziam o seguinte: remédio bom é remédio amargo. Mas a gente é pequeno, hoje em dia não. Hoje em dia os remédios mudaram as formulações, as maneiras de apresentação, mas antigamente tá com problema no estômago, vai tomar chá de boldo. Já tomou chá de boldo? Quem já tomou chá de boldo aqui, diga amém. Agora, quem já tomou chá de boldo sem açúcar? É bom, irmão? Não estou dizendo é bom o resultado, é bom o gosto. Vai pro gosto, né? Tem gente que gosta. Mas é ruim. É horrível. Um açuquinho aí. Não, bom é assim, sem açúcar. Além-me, Jesus. E a gente já vai começando a ficar bom de tomar, porque o negócio é tão ruim que você vai tomando. Eu vou ficar logo bom para tomar de novo. Então os remédios antigos eram assim. A palavra de Deus, para ela ser um remédio na tua alma, muitas vezes ela começa com amargo. Mas ela vai trazer alegria, porque ela vai trazer bênção na tua vida. A segunda coisa que aconteceu com Eva era atraente aos seus olhos. A segunda coisa que nós precisamos mudar a visão. Não podemos cair naquela que nos seduz. Não podemos ser seduzidos. Existem tantos exemplos que você precisa abrir seu coração para entender isso. É porque tem muita gente aqui que não teve contato ou não tem contato com alguns religiosos do mundo afora. Mas tem coisas que parecem tão santas assim, que anda assim, coisa assim. Às vezes é uma coisa terrível, mano. Não vou entrar em detalhe não. Quem é mais velho do evangelho sabe o que eu estou dizendo. Eva foi atraída pela sedução dos seus olhos, pelo olhar. Aquilo que atrai os meus olhos, aquilo que seduz a minha visão. Preciso mudar isso. Porque se eu for nesse caminho, eu vou no caminho de Eva. O caminho de Eva foi aquilo que me agrada, aquilo que me seduz. Mas eu não estou hoje aqui para andar no caminho de Eva. Eu estou hoje para andar no caminho inverso. Isso é o caminho inverso do Éden. Não é o que me agrada, mas eu me alimento da palavra, ainda que ela seja dura para mim. Talvez você não tenha entendido quando eu falo a palavra seja dura. Quando João Batista estava no Rio Jordão batizando, começou a chegar um monte de gente. João Batista, em vez de estar feliz, tem gente que é assim, né? Eita, eu vou batizar um monte de gente assim, eita, né? João Batista disse, raça. Vamos lá, irmão, como é que João Batista fazia? Eita, pregador, olha,
Olha aquele pastor lá no Rio Jordão. Um monte de gente descendo no rio para ser batizado. Ele olhou assim e disse: sejam bem-vindos, amados. Aleluias. Glória a Deus. A igreja está crescendo. Uma bênção. Não, irmão. João Batista era aluno de Eliseu. Ele olhou assim para aquela turma e disse assim: raça de cobra! Víbora é cobra. E as piores, as mais venenosas, a raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão pensando que vão vir para cá ser batizados para fugir do inferno? Produzam frutos dignos de arrependimento. Não ouviu um amém? É assim que acontece no dia de hoje? Você está na internet, artista fulano foi batizado, artista ciclano foi batizado, fulano tem uma reunião de célula na casa dele, fulano tem um culto toda semana, pastor fulano ministra lá, fulano no domingo está descendo na garrafa, fulano no sábado está na baixaria, na quinta-feira está na célula. Coisa linda, irmão. Irmão, não estou aqui para dar uma palavra agradável, não. Eu estou aqui para dar a palavra que come, que alimenta, que mata a fome. Não é a palavra de Eva, não. Não é a palavra do fruto que você come e cai, não. É da palavra que levanta, que transforma o homem. A segunda coisa que aconteceu com Eva é que era atraente aos seus olhos. Você tem que ter cuidado para você não passar a mão no pecado, porque o pecador é agradável aos seus olhos. Ah, pastor, estou namorando com um rapaz. Chegou aqui na igreja, não foi em outro lugar não. Foi aqui mesmo. É um bom filho, um bom funcionário, bom aluno da faculdade. E aí começou, faltou dedo, irmão. É tanta coisa boa. E esse pastorzinho aqui, em vez de estar se alegrando, eu comecei a me encher de raiva. Eu já estava virando assim, ó. Que era o namorado da filha da irmã. Minha filha começou a namorar, pastor, mas o menino é muito bom. Aí começou. E eu começando a ficar com raiva. Porque quando ela terminou, eu fiz a pergunta: faltou você me dizer uma qualidade que você não me disse que ele tem. Porque eu sabia que não tinha. Porque se tivesse, começava com essa. É, pastor, ele só não é ainda crente. Mas vai ser. Vai. Claro que vai. Afinal eu sou pastor, eu tenho que crer. Imagine se eu disser que não. Eu tenho que dizer. Não, meu irmão. Pegue essas 9 qualidades que você falou desse cidadão e bota do lado dessa única qualidade que ele não tem, subtrai, dá 0. Ele não é nada, porque ele pode ser bom pai, bom filho, bom isso, bom aquilo, mas se não tiver Jesus, ele não tem nada. Porque aquele jovem de Marcos 10, ele era rico, ele tinha todos os mandamentos que Jesus falou: cumpra isso, 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 ele cumpria. Mas quando Jesus disse: o teu coração é amarrado no que tu tem, vá, venda tudo que tu tem, dá para os pobres, tu vai ter um tesouro no céu, depois tu vem e tu me segue. Ele deu as costas e foi-se embora e nunca mais veio seguir Jesus. Não caia no agrado dos olhos, na sedução das coisas. Não é porque é bonitinho que presta, não. Bonitinha também, viu? Amém, irmão? Amém. Gálatas capítulo 2.
o inverso, versículo 20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em mim. Diga, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, irmãos? Eu não vivo mais minha vida, eu vivo a vida de Cristo. Eu não penso mais, Cristo pensa. Eu não digo mais, Cristo diz. Assim diz o Senhor, assim diz a sua palavra, assim nos ensina a palavra de Deus, assim deve proceder o servo do Senhor, assim, 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 assim. Cristo vive em mim. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Não é a minha visão, não é o que eu vejo, é o que Cristo vê. Minha visão é dele. Quando Paulo se converte e ele chega em Jerusalém, disseram assim: cuidado. Ou melhor, quando ele chega em Damasco, formulando aqui, chega em Damasco, os irmãos estavam com medo. Aí o Senhor aparece numa visão a Ananias, um servo de Deus lá de Damasco. Diz assim: olha, Ananias, meu servo. Diz, amém, Senhor. Diz, olha, um homem chamado Saulo está na rua chamada direita, na casa tal, e ele teve uma visão que você entrava lá e orava por ele, que ele está cego, para ele voltar a ver. Ananias disse: Senhor, sabe por que o crente fala assim para Deus assim? O senhor tem certeza? Ananias orando. Ele veio aqui para perseguir a gente. Esse homem é mau. O Senhor disse: vá, ele é precioso para mim. Eu mudei a visão daquele homem. E Ananias, quando entra naquela casa, ele já entra assim. Quando ele entra, ele já diz assim: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou. Amém, irmãos? Visão muda. A visão agora é de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 6, a terceira parte do caminho do Éden que nós precisamos inverter. Diz o texto que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos, e a terceira e última parte, ele diz assim: além disso, aquela árvore era desejável para dela se obter discernimento ou conhecimento, que foi a proposta da serpente. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Sabe quando é que o homem vai ser igual a Deus? Nunca. E é tão simples, porque o homem é criatura e Deus é o Criador. O homem é mortal e Deus é imortal. O homem depende de Deus para respirar e viver. E Deus não depende de nada. Ele diz: eu sou o que sou, o autoexistente. Mas aí, quando a proposta da serpente para Eva foi: como que você vai ter conhecimento? É a proposta que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas são levadas a comer da desobediência, do pecado, para quererem se alimentar de filosofias e quererem ser algo que não são, que nunca vão ser. Começam a acreditar em filósofos, em pensadores, e um diz uma coisa, outro diz outra, e vai.
E o camarada se apresenta como cristão, escreve um livro, aí vem filme, e vem isso e aquilo, e aí a pessoa começa a comer tudo, e acha tudo normal. Já está virando tudo normal. Não, não é. Jesus, ele colocou uma criança no colo. E você me ajuda a dizer o que foi que Jesus falou? Foi o que ele falou para uma criança quando tinha um monte de crianças que queriam trazer para Jesus. Os discípulos estavam, não deixa as crianças, não, é muito menino e tal. Aí ele disse, deixa vir as minhas criancinhas. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. Amém? Agora, por que das crianças é o reino dos céus? É uma palavra só. Inocência. Criança inocente. Quando é que deixa de ser criança? Quando perde a inocência. Quando é que tem que sair ali de trás para vir para cá? Quando começa a perder a inocência, começa a compreender coisas que não compreendiam. Mas aí Jesus alarga ainda mais isso sobre conhecimento. Ele diz: quem não se tornar como uma... Estou apontando lá porque é o ministério de criança, está entendendo? Quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. O que Jesus quer dizer para a gente? Que em vez de conhecimento, você precisa de inocência. Onde é que está a inocência da criança? O pai, a mãe coloca a comida e diz, coma. É o seu almoço. E a criança come. Você já viu alguma criança sentada assim? Mamãe, este almoço foi feito com todos os sistemas e observando toda a higiene. Lavaram as verduras, mamãe. Foi cozido. Já viu alguma criança sentada falando isso? A mamadeira. Quando ela vê a mamadeira, ela pergunta, mamãe, está na temperatura certa? Não tem nenhum micróbio. A chupeta caiu no chão, mamãe, por favor, lave antes de me devolver. É assim que o bebê faz. O menino joga a chupeta no chão, o cachorro lambe e ele quer botar onde? Se o pai não estiver perto, como é que faz? Já viram um videozinho que tem um garotinho, mais linda, é fora, ele chupando um picolé, alguém já viu assim? Ele está chupando um picolé, o cachorro chega ali, e o cachorro, dá ele, aí dá pro cachorro, e eu acho bom que tem um pai lá que está filmando, deve ser o pai, a mãe, ou então é um tio. O pai e a mãe saíram, deixaram com o tio, e disse, deixa o menino ser feliz, tá lá, o cachorro chega barba assim, aqueles cachorros assim, chega desce assim o sorvete assim, e o garotinho sentadinho, aí, sabe por que ele faz isso? Porque ele é inocente. Ele vê dois buraquinhos assim, que agora são 3, né? 2 buraquinhos assim ali, ó, na parede. Ele olha aqueles 2 buraquinhos, o dedinho das crianças pequenas, né? É mais ou menos, né? Ele vai lá e... Porque eles são o quê? Inocentes. E o que é que nós precisamos da vida? De inocência. Deus diz para você, não ande ali. E você, sim senhor papai. Não coma disso. Como não? Coma. Como? Não se questiona, pai. Se obedece o pai. Se acredita no pai. Se guia pelo pai. A criança dorme nos braços do pai. Nem sabe que foi colocada na cama, no berço, dormindo. Maiorzinho mesmo. Então o que é ser inocente? É isso, é você voltar a Deus e dizer assim, Deus, cuide de mim, eu não te questiono. Porque quem foi querer conhecer mais do que devia, saber mais do que podia, comeu daquele fruto, daquela árvore, que iria lhe dar conhecimento, e o conhecimento que deu foi o conhecimento de ser expulso do paraíso, o conhecimento de perder a comunhão diária com Deus, o conhecimento de saber que agora estava em pecado.
Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Olha o que um dos homens mais sábios que já andou na terra, um dos filósofos mais renomados que essa terra já teve, um dos homens mais hábeis com as palavras que já tivemos na terra fala. É o apóstolo Paulo mesmo. Porque é um homem que até hoje é estudado. Suas cartas são importantíssimas. Elas fazem parte daquilo que é o cânon, daquilo que é a Bíblia no Novo Testamento, inspiradas por Deus. E ele diz em Filipenses 3,7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Todas as coisas. Está na sua Bíblia assim? Eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como refúgio, em algumas traduções, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E se eu não tenho minha justiça, é a justiça que vem dele. O que eu conhecia, os meus conhecimentos, minhas coisas, é nada, é esterco, é refúgio, é nada, não vale nada diante da sublime presença, conhecimento do Senhor. Amém, igreja? É o caminho inverso de Eva lá, quando ela recebe aquela proposta que diz assim: come, tu vai ter conhecimento igual a Deus. Paulo diz: o que eu já conheço não é nada, quando eu conheci Deus, os meus conhecimentos. E ele completa no verso 9: diz, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça. Não é mais eu. Gálatas 2,20, não vivo eu, não é minha justiça. Filipenses 3,9, não mais eu. Tira o seu eu, tira o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho. Tira isso de você. Isso aí é ainda resquício adâmico, resquício de Eva, resquício daquele momento lá do Éden. Eu penso assim: irmão, nós estamos assim cheios disso, de pessoas que sobem nos púlpitos da vida, ou nos momentos de se encontrar com os outros, e dizer assim: eu penso assim. Precisamos resgatar que o que você pensa não é o mais importante, mas o que esta palavra diz. Ela é que é importante. Por fim, para finalizar essa palavra, diz o texto que quando eles comem, Adão e Eva, voltemos em Gênesis 3:6, eles se dão conta, no verso 7, Gênesis 3:7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Amém, irmãos? Gênesis 3:7, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Eles estavam descobertos. Quando eles se encontraram nus. Eles foram feitos sem roupas, porque não havia pecado. Não é naturismo, é inocência. Quem tem bebê sabe. As crianças pequenas inocentes, pode deixá-las todas nuas, elas são inocentes.
Não é verdade o que eu estou falando? Totalmente. Mas quando eles adquiriram o pecado, a desobediência, eles se encontraram descobertos, nus. E diz o texto que eles perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eu não vou nem entrar nos pormenores do que a folha de figueira provoca. Ele se encontra nu, ele quer se cobrir. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é um detalhe importantíssimo. As pessoas estão buscando cobertura na vida delas, mas o problema é com que elas estão se cobrindo. Algumas se cobrem de religião, tipo, toda igreja, todo lugar que fala de Deus é bom, é de Deus. Já ouviu essa frase? Isso é se cobrir de figueira, se cobrir de folha. Eles estavam no jardim, eles se cobriram com folhas no jardim, mas eles não estavam cobertos. Interessante que quando a gente faz os desenhos, ou tem as revistinhas com desenho, você pode observar que as revistinhas, elas colocam o Adão e a Eva, né, com as folhinhas cobrindo. E a nossa ideia é que aquelas folhas cobriram. Não! Eles continuaram nus, porque aquela cobertura não era correta. Porque você pode ter uma religião, você pode ter uma igreja, você pode ter uma filosofia, um pensamento, mas você não está coberto corretamente. Deixe Gênesis 3 aberto, nós vamos lá em Apocalipse capítulo 3. Lá em Apocalipse capítulo 3. Versículo 17 de Apocalipse capítulo 3. Olha as palavras de Jesus para uma igreja do final dos tempos, que seria o tempo que nós estamos vivendo. Então as pessoas na nossa época agora, elas estão vivendo isso aqui. De Apocalipse 3, no verso 17, diz assim: Jesus fala para esse povo dos dias de hoje: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Como é que a gente pode resumir essa primeira frase que Jesus fala para a igreja Laodiceia, que é a igreja nossa, contemporânea dos dias de hoje, que é o povo religioso do dia de hoje, o povo que se diz cristão no mundo todo dos dias de hoje? Isso aí representa o quê? Autossuficiência. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu posso. Não é só aqui não, querido. Isso é um problema que acontece no mundo todo. Como diz, às vezes quando a gente está conversando com alguns pastores, muda só o endereço e o nome da igreja, mas os problemas são os mesmos. Você chama a ovelha no canto e diz assim: está errado isso aqui. O que ela faz? O que ela faz? Hein? As igrejas, as ovelhas de hoje faz o quê? Muda de igreja. Muda de igreja. Apertou, muda. Porque ela é autossuficiente, é rica, tem poder, tem dinheiro. Eu já tive gente que diz assim: pastor, o senhor vai fazer isso aí? Fulano tem um dízimo muito grande. Mas eu tive tanta raiva, irmão, que se eu não ia repreender a pessoa pelo problema que ela tinha, agora eu estava querendo repreender pelo dízimo que ela dava, porque dízimo não compra seu passe dentro do reino de Deus. Dízimo é uma gratidão e obediência que você tem. Você não dá o dízimo para comprar um assento do lado do pastor, você não dá o dízimo para ser mais amigo de A ou B, não. Você dá o dízimo porque você é obediente e sustenta a obra, mas é de Deus. Sou rico, é Jesus, irmão, que fala. Rico, adquirir riquezas, não precisa de nada.
Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia fala isso: eu não preciso de nada, não preciso de oração, não preciso dar satisfação a pastor. Por que dar satisfação a pastor? Não é não? Lembra do servo de Eliseu? Como era o nome do servo de Eliseu? Geazi. Geazi. Ele não deu satisfação a Eliseu não. Ele foi lá e Naamã disse: Eliseu, ele se enganou, ele está precisando de uma roupinha, de um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, só um pouquinho. Levou para ele e disse: eita. Aí Eliseu mandou chamá-lo e disse: meu filho, quando tu foi até Naamã, meu espírito não foi contigo? Quando você pegou aquelas coisas todas dele, meu espírito não estava contigo? E ele: mas você trabalha com um profeta, um homem sério e simples de Deus. É o que as pessoas fazem. Tem gente que cai no pecado e acha que porque ninguém na igreja vai saber, ninguém vai ver. Mas eles esquecem que o Espírito Santo é o Espírito da igreja, que o Espírito Santo habita no corpo, que é a igreja, e que o corpo, que é a igreja, que é o templo, é santo, e se você ferir o corpo, você fere a igreja. Então o Espírito Santo não aceita isso. Se conserte. Posso ouvir um amém? Amém. Então a lepra que era de Naamã vai ficar contigo aí. Tome posse dos bens dele e da lepra dele. E a Bíblia diz: ele ficou leproso daquela hora em diante. Queridos, vamos só concluir aqui. Não reconhece, disse Jesus para a igreja dos tempos de hoje, para as pessoas religiosas de hoje, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, tu precisa de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esta nudez não é ausência de roupa, é ausência de cobertura espiritual. Diz Jesus no verso 18: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, ou seja, ouro puro, e você se tornará rico com a pureza que Deus tem. Compre roupas brancas. Roupas brancas vem de onde? Lavadas no sangue do Cordeiro. Não é assim que a Bíblia ensina? Aqui Apocalipse mesmo. E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E ainda diz mais, para a visão errada que tem, diz: e compre colírio para ungir os teus olhos, seus olhos, e poder enxergar. Oh, meus amados, e Jesus está falando isso aqui é para agora. É para agora. Ele está falando de cobertura espiritual, mas ele não está coberto com as folhas de figueira, nisso não é cobertura. Ah, mas eu sou da igreja, isso não é cobertura. Ah, mas eu sou religioso, isso não é cobertura. A cobertura espiritual é fazer aquilo que a palavra diz: ouro refinado no fogo é ouro puro. As coisas puras é que tem que estar na sua casa, na sua vida, no seu negócio. Colírio para ter visão correta, para enxergar o que é de Deus e o que não é de Deus. É roupas limpas, puras, porque as roupas são lavadas no sangue do Cordeiro. Querido, você precisa estar coberto espiritualmente. Amém? O amém está fraco, porque a gente hoje vive o engano da cobertura da figueira, vive o engano da pessoa está na igreja. A pessoa está no pecado, mas frequenta a igreja X. Está na prostituição e frequenta a igreja X. Está na homossexualidade e está na igreja. Trai um, casa com outro, muda de igreja, chega lá, não diz nada, casa com outro e vai na bênção. Não foi faz muito tempo não. Essa semana o diácono procurou e disse: pastor, fulano lhe conhece. Conhece. Começou a dar as características. Conhece sim. Aí eu comecei a lembrar uma pessoa que eu conheço há
mais de 20 anos atrás, antes do meu casamento. Tenho 26 anos de casado. Foi antes de casar, conheço essa pessoa. Aí eu disse, inclusive, é casado com minha prima. Assim, pastor, é que aqui ele está, atual dele, não é mais a sua prima. Ideia não? Na mesma igreja nós éramos. Servo de Deus. Eu não acredito, disse para o diácono aqui da igreja, que ele saiu daquele emprego só para ficar na igreja. Largou o banco para ficar na igreja. Eu não larguei, foi Jesus. Amém? E ele largou a mulher dele. E sabe o que ele fez? Se ele não se arrepender, não voltar para ela, ou então não abandonar e ficar eunuco, ele vai para o inferno, porque a Bíblia diz que adúltero, escreve isso e lê isso, Apocalipse 28, diz, 21:8, adúltero, tu não entra no reino dos céus. Naquela lá, cidade chamada Nova Jerusalém, tu não entra. Porque ele já é crente. Ele casou com ela na igreja. Ei, todo mundo caladinho, né? Você está entendendo agora? Sabe por quê? Porque se você for atrás dele, ele tem uma Bíblia. Se você for atrás dele, ele faz glória a Deus. Se você for atrás dele, ele está aí frequentando alguma igreja com a nova esposa dele. Se você for atrás dele, ele está achando que está coberto, mas ele está coberto com figueira. Figueira não cobre, isso não é roupa, isso é engano. Isto é engano. Figueira não cobre você, religião não cobre você, ter uma igreja não cobre você, mas está coberto no sangue do Cordeiro, e na obediência a Ele cobre você. Apocalipse, nós lemos agora que diz, compre de mim, lá em Gênesis 3:21, para a gente concluir. Gênesis 3:21. Amém? O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Eu não vou nem entrar nos pormenores, nos detalhes, que se a roupa é de pele, houve sacrifício de uma ovelha. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui, porque isso aqui já é outra mensagem. Mas essa aqui é a cobertura feita por Deus. Antes de saírem do paraíso, eles foram cobertos com roupa que cobre, com roupa que envolveu sacrifício, mas principalmente com roupa que foi Deus que deu. Não se cubra de coisas humanas, se cubra de coisas espirituais, se cubra de Deus. Você, quando for entrar no céu, Ele não vai perguntar qual é a tua religião, Ele vai perguntar se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você come a palavra, se alimenta da palavra, e obedece a palavra e vive a palavra. Ele vai perguntar se você se deixa seduzir, ou se você diz, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu não ando mais o que eu desejo, o que eu olho não. O caminho inverso do Éden não é criticar Adão e Eva, porque os homens de hoje cometem os mesmos erros. E eu diria, a serpente hoje, ela nem tem muito trabalho para convencer, porque o desejo de comer do fruto proibido é tão grande, de fazer o que Deus disse para não fazer. Tinha uma placa, como se fosse o dia de hoje: perigo, contaminado, radioativo, envenenado, não toque, não coma, não chegue. O homem vai lá, o homem pega, o homem faz isso. A Bíblia diz que nesses tempos as pessoas vão se cercar de pessoas que falam que agradam a elas,
Porque a palavra vai produzir nessas pessoas coceira nos ouvidos. Não é você, porque você vai comer a palavra e se agradar dela. Esses dias eu tenho ouvido uma canção bem antiga. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Salmo maior salmo da Bíblia, 119. Essa canção aí. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Canta. Contra ti, meus dons e talentos são para te servir. São teus. Tu és meu Senhor. Refina o ouro. A canção diz: a tua palavra eu escondi. Salmo 119. Coma a palavra, viva a palavra. Deus, Ele diz para você: tudo me é permitido, mas nem todas as coisas me convêm. É isso que Deus disse para Adão e para Eva no paraíso. Ele disse: olha, tudo que tem nesse jardim é de vocês. Mas tem essa árvore aí, do conhecimento do bem e do mal, ou esta árvore que está no meio do jardim, só dela. O que é que Deus estava dizendo para eles? Eu só quero que você me obedeça. O que Deus quer de você? Tua obediência. Por isso que Jesus, ele é pastor de ovelhas. Lá em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, eles ouvem a minha voz, as ovelhas ouvem a minha voz e elas seguem. Sabe por quê? Jesus, ele não vai tanger você. Ele não vai tanger você. Você vai ser conduzido pela voz dele. Venha. Vamos. Siga-me. Siga-me. Você segue Jesus, Ele está indo na frente. Segue Jesus. Ele não vai ficar dizendo: vamos embora, eita, não é por ali não, Jesus não. Eles, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno do reino. Quem põe a mão no arado, olha para frente. Onde é que está Jesus? Está ali, vamos embora, vamos para frente. O mundo não tem mais nada para mim. Eu não pertenço ao mundo. Eu não sou de lá, eu sou do reino. Eu estou indo para a terra prometida. Baixe a sua cabeça aí onde você está.